Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos aqui nós para mais uma leitura sobre o mês lunar, essa lunação que iniciou dia 4 de agosto e vai até o dia 2 de setembro. Esse mês lunar de cerca de 28 a 29 dias. A gente está fazendo leitura aqui por nativos de cada uma das fases lunares. Se você está chegando agora e quiser saber mais sobre o assunto, na descrição do vídeo eu coloco o link de um vídeo em que eu expliquei o que são esses signos das fases lunares, como é que você identifica o seu, quais são as fases lunares, que não são somente as 4 principais, mas tem mais 4, né? Que são fases intermediárias entre as 4 principais. E hoje a leitura, este vídeo, a leitura para as pessoas nascidas na fase crescente e convexa. É uma fase que fica entre a quarto crescente e a lua cheia. Ela inicia mais ou menos 2 dias antes da lua cheia, é uma fase curta, também chamada de lua grande. Vamos lá. Convido você para relaxar. Se você ainda não é inscrito, inscrita, convido também a se inscrever, ativar as notificações, conhecer nosso conteúdo. Se gostar, nos acompanhar aqui, certo? E você que chegou nessa leitura e é para você, também solicito assim uma interação, que você diga o que você sentiu, se faz sentido. E se gostar também, marcar aí uma curtida, que isso possibilita que mais pessoas cheguem também, que o vídeo ele ande mais e possa auxiliar mais pessoas. Como será a alunação de agosto? Essa alunação de 4 de agosto a 2 de setembro para aquelas pessoas nascidas na fase crescente convexa universo. Como será essa alunação? Síntese dessa alunação. E aqui o método de tiragem é o método da mandala lunar, com as 8 fases integradas em toda a lunação. Lua nova, crescente côncava, quarto crescente, crescente convexa, lua cheia, minguante convexa, quarto minguante, minguante côncava. Essa mandala, ela vê as características de cada uma das fases e, dadas as características de cada uma das fases, como é que será essas mutações e esses movimentos desse seu período. A síntese é 4 de paus, lua nova, cavaleiro de copas, o sacerdote na crescente côncava, a lua, o imperador, a torre, olhe aqui assim, é interessante porque aqui tá falando muito sobre um abalo de certezas suas. É como se, assim, algo que você tivesse muita certeza, algo que você tenha certeza, ou que seja algo que aparentemente seja muito fixo ou estável na sua vida, entre em questão aqui. Existe uma possibilidade de você, assim, uma necessidade, talvez você tenha iniciado essa alunação numa necessidade de ir em busca de algo, uma necessidade de que algo aconteça na sua vida, uma necessidade de mudança, uma necessidade de movimento. Mas essa necessidade de mudança e de movimento talvez encontre
não diria que seria dificuldade nem obstáculo, mas quando você se põe em movimento, melhor dizendo assim, quando você se põe em movimento, quando você sente a necessidade de que algo novo aconteça, que algo, ou de você chegar em algum lugar, você quer chegar em algum lugar, você quer atingir determinado objetivo, para isso você precisa mudar, para isso você precisa realmente entrar num estado profundo de mutação interna e externa. Você precisa se pôr em movimento. E aí, se pondo em movimento, o que é que acontece? O 4 de paus, ele é interessante que aqui o imperador e a torre, ele fala muito nisso, né? O 4 de paus, ele fala sobre algo que é estável, algo que também traz uma certa sensação de proteção e de abrigo, mas ao tempo em que é estável e traz uma certa sensação de abrigo, ele também se torna algo que dificulta ou limita. Pronto, a palavra é limitar, não é dificultar. Limita os movimentos, né? A ideia do 4, que é dessa estabilidade, ela não é uma ideia de movimento, ela é uma ideia de fixação. O 4, ele fixa na Terra. E o 4 de paus, ele representa isso. O 4 de paus, inclusive, por exemplo, pode representar uma relação estabilizada, uma relação estável. Só que aqui existe uma necessidade de você se movimentar, de você crescer, de você, mesmo dentro dessa tua estabilidade, entende? Não necessariamente aqui é você deixar essa estabilidade. Vamos falar, por exemplo, em termos de relacionamento. Você tem um relacionamento estável. E quando diz assim que você precisa se pôr em movimento, não é necessariamente saindo dessa relação, mas que essa relação ela também se põe em movimento. Essa relação ela não fique tão sóbria, que ela possibilite essa mutação, essa renovação, porque em algum sentido, em algum nível da sua vida, você vai observar que a estabilidade ela também pode gerar uma estagnação. Na lua crescente, você observa as estagnações na vida e entende a necessidade de mudar, entende a necessidade de compreender que você não pode parar, não pode estagnar. E aí você observa das coisas que você já conquistou, das coisas que você já tem conquistado, mas essas coisas que você tem conquistado não podem lhe prender numa satisfação mediana, que você tem que romper os limites para expandir, romper os limites para seguir, né? Romper os limites para fluir, para deixar fluir. Aquilo que não chega na sua vida é porque não é para chegar, é para você ir buscar. É para você se movimentar em direção àquilo. E você está recebendo uma autorização da ordem divina de seguir adiante. Está recebendo uma autorização dizendo assim que você aqui tem um poder espiritual, tem uma possibilidade espiritual e também tem uma força material para você fazer essa ruptura daquilo que prende os seus movimentos e seguir adiante e trazer esse movimento na sua vida. Veja que interessante aqui a gente tem, eu gosto de analisar os eixos, sabe? Então a gente tem aqui, vamos falar primeiro desse eixo principal, que é a lua nova e a lua cheia, que é o início e o ápice. A gente tem o início mostrando essa necessidade de você ir em busca de algo, né? De você se colocar em movimento e lutar pelo que você ama, pelo que você deseja, em qualquer, aí você adapte, interprete em qualquer área da sua vida, ou em todas as áreas ou na sua vida como um todo. Aqui fala de você ir em busca de um desejo, em busca de um sonho, em busca de um amor, em busca de um projeto, é se colocar em movimento. Quando você se coloca em movimento, não é só você que vai se colocar em movimento, é a vida toda ao seu redor vai entrar em movimento. Então, por exemplo, se você está esperando
aproximação de alguém, se você não tem ninguém, se você é uma pessoa solteira, você está esperando a aproximação de alguém, no momento em que você se põe em movimento com seus sentimentos, tudo o mais vai também se pôr em movimento. É como se fosse um móvel, me veio a ideia do móvel, né? O móvel, ele é todo interrelacionado. Quando a gente puxa todo o móvel ele balança. É assim a sua vida. É isso que a sua alunação está procurando dizer. Quando o móvel está ali parado, nada vem, nem nada vai. Quando você põe o móvel em movimento, tudo vai mudar junto. Tudo vai se balançar junto. Você está querendo um trabalho, não espere que esse trabalho chegue, você se põe em movimento. Você quer encontrar um amor, se põe em movimento. Você quer desenvolver uma ideia, se põe em movimento. E aí as outras pessoas, as outras circunstâncias, tudo também vai entrar em movimento. Nesse sentido das coisas começarem a acontecer para você. E aí o interessante é que no ápice está a casa de Deus, né? A casa de Deus, ou a torre, em outros... No tarot de Marcélia, que é o que eu utilizo, se chama casa de Deus, mas em outros se chama torre. Ela fala daquele momento que aqueles limites, eles precisam ser rompidos, os limites que impedem nossos movimentos, né? Os limites que impedem nossos movimentos, eles precisam ser rompidos, e aí o poder superior... O poder superior, ele nos auxilia a romper com esses limites. E aqui você pode entender como o poder superior também a sua própria consciência, que se movimenta a partir da sua decisão, da sua escolha em se movimentar, em se permitir fluir. E esse eixo, ele é intermediado pela carta da síntese, né? Que é o 4 de paus, que o 4 de paus, ele traz também essa ideia daquilo que lhe abriga, da estabilidade que lhe abriga, mas que corre o risco de lhe limitar aquilo. Então, por exemplo, você tem uma ótima relação amorosa, que ótimo você tem uma ótima relação amorosa, mas se você se satisfizer ui, desculpa, bati aqui, com o que está, do jeito que está, vai entrar no tédio. Então, mesmo que sua relação seja muito boa, vocês precisam estar em movimento. Você e a pessoa amada precisam continuar em movimento. E se você está sozinho e diz, não, eu estou bem, estou em paz aqui, mas a cada vez mais você vai se isolando. Você vai se mantendo no seu lugar somente, e isso faz com que as outras pessoas não se aproximem. Então, você tem que se pôr em movimento também para que as pessoas se aproximem, certo? E aí, nesse eixo de cá, que é onde eu quero chegar também, a gente tem o sacerdote e o imperador. Veja, o eixo de duas presenças de força aqui. Uma é a força espiritual e a outra é a força terrena, a força material. Então, está falando aqui que você tem que se confiar e observar o equilíbrio dessas duas forças que estão presentes em você, na mesma pessoa. Existe aqui a força espiritual. A força espiritual do sacerdote, ele aparece na dimensão da crescente côncava, que é a lua, a fase lunar do despertar inclusive de consciência. Então veja que a força espiritual, ela vem aqui na sua lunação no momento mais propício, que é o momento lunar do despertar espiritual. Esse despertar, ele começa mais ou menos no dia 6 de agosto até o dia 11 a 12 de agosto, você está recebendo essa energia e essa força espiritual do despertar. Então, aproveita esse período, até ali a fase quarto crescente, para você entrar em conexão com a sua espiritualidade. Se você tiver uma religião, com a sua religião, qualquer que seja ela, é um convite para você se conectar com seu guia espiritual, seus guias espirituais, sua guiança como um todo, escutar
E escutando a guiança, você observar como ela está ali orientando nesse processo de movimento, de expansão. E como ela também tem aqui uma energia assim de recordar você o que você veio fazer no mundo, enquanto espírito encarnado. E aí a sua guiança, ela surge para dizer, olha, lembra que você tem um caminho, e esse caminho ele só pode ser feito se você se colocar em movimento, se você se satisfizer com o mínimo de abrigo, de segurança que você julga ter, você não flui, e você não fluindo, você não segue a a sua missão espiritual de recordar, de aprender quem você é. Então é interessante como o sacerdote ele aparece aqui nesse momento lunar de despertar para lhe dizer e lhe lembrar que você tem uma missão espiritual a cumprir e que você tem uma busca espiritual que é justamente de expandir, de fluir, de purificar, que mesmo que as coisas elas apresentem ter lhe dar uma segurança ou lhe dar um mínimo de satisfação, não é por aí que você deve parar, você deve continuar seguindo, continuar expandindo. E aí a lua, ela vem na fase, a carta da lua, ela vem na fase da quarto crescente. E é interessante assim, porque aqui ela apresenta uma mudança uma mudança sua, uma mudança interior, que ela vai atingir assim sua parte mais profunda da consciência. Ela vai mexer inclusive em questões de memórias uterinas. Ela vai mexer assim memórias de infância, dos momentos em que você parou para pensar na sua vida e procurou identificar quem você é e para onde você vai. Então, na fase crescente, da quarta crescente, assim, você tem um desafio de olhar uma mudança, um processo de transformação que surge desde o seu subconsciente para chegar no consciente e no tangível. Ela é uma mudança e uma transformação de dentro, de bem dentro para fora. E esse processo de transmutação, de mudança, ele vai no sentido dessa ruptura com tudo aquilo que te limita. Limita a tua expansão, limita o teu crescimento, limita a tua caminhada, né? E limita, inclusive, a sua conformação. Não, na verdade, a ideia é justamente, tirando esse limite, lhe tirar da conformação. É isso. Lhe tirar da conformação, de que as coisas são assim e que não tem como mudar, mas o imperador está dizendo assim, olha, aí o imperador chega aqui no poder material, né? Dizendo que você tem o poder material de expandir, de realizar e de concretizar tudo aquilo que você veio fazer. Você tem o poder material de chegar no seu objetivo. No momento em que você se move, se movimenta, lembre-se, as pessoas também se movimentam. E você se movimentando dentro dessa consciência do seu poder, as coisas se realizam. Certo? As coisas se realizam. Se realizam e expandem, brilham e te levam para essa transformação aqui. É bem interessante que ó, quarto crescente e quarto minguante, e as duas cartas de uma transformação profunda aqui no nível da psique. Aqui o enforcado ele fala de um momento que é como se a gente estivesse trocando de pele. Então, veja aqui, ó, da lua cheia, quarto minguante, na lua cheia, no ápice, vem a necessidade da ruptura de limites materiais, limites mentais, para você movimentar a sua energia, você rompe isso para a sua energia entrar em movimento, e na minguante convexa, essa energia aqui entra nesse movimento de liberação de tudo aquilo que estava
te prendendo, te aprisionando, te limitando. Então, a minguante convexa começa assim, nesse processo de liberação, para nesse processo de liberação a sua consciência ela brilhar mais e você poder, aí a quarta minguante, ela ressalta, para que aqui você consiga olhar as coisas e perceber coisas que você ainda não tinha percebido, de você chegar à compreensão. A carta do pendurado, ele tem uma história que eu acho interessante, arquetípica, que ele lembra o mito de Odin. Odin, ele ficou, porque quis ficar pendurado 9 dias e 9 noites na árvore da vida, o Yggdrasil, para chegar à sabedoria, né? A plena sabedoria. E depois de 9 dias e 9 noites, ele avistou, ele teve a visão da sabedoria, de toda a sabedoria universal, através da visão das runas. Então, aqui, dentro desse processo que traz a lua no início do processo minguante, falando que essa liberação dos limites, né, dos seus limites, faz com que você consiga fluir assim, começar a perceber determinadas coisas na sua vida e se sentir inspiração chegando na sua vida assim para as coisas terem mais sentido, fazerem mais sentido, para as coisas serem mais belas, para as coisas serem mais bonitas e para você realmente ter e sentir um prazer em estar vivo, em estar vivendo o que você está vivendo. O enforcado, apesar de ser uma figura desagradável, né, na verdade ele está falando que essas liberações, elas vão lhe permitir, mesmo que sejam incômodas as liberações, mas elas vão lhe permitir olhar as coisas sob um novo ponto de vista, conseguir enxergar coisas que você não conseguia enxergar antes e expandir. Uma coisa que é bem interessante aqui é que você veja que ele está de cabeça para baixo para o mundo material. Isso força ele a olhar para o céu. Essa posição força ele para olhar para o céu. Então, no momento em que você entra no lugar do enforcado, na lua quarto minguante, diz assim que no momento em que você se desapega desses limites materiais e você olha para o céu, você percebe que você não tem limite, ou o céu é o limite para você. E que você pode alcançar tudo isso que você está buscando na sua vida. Que você pode alcançar, que você tem toda essa abertura e toda essa maravilhosidade, né? Da espiritualidade, do céu, da amplidão que é sua consciência, seu corpo, suas infinitas possibilidades de prosseguir, de conquistar, de alcançar e de fluir, né? E aí a alunação ela termina com a carta da justiça, falando assim que algumas coisas serão resolvidas no momento em que você conseguir desenvolver essas mutações, conseguir viver essas mutações aqui descritas na alunação. Se você conseguir fazer essa ruptura dos seus limites e realmente expandir a sua mente e entender que o céu é o limite, algumas coisas na sua vida vão ser resolvidas, tá? Então, você terminará uma alunação resolvendo um tanto de coisas exatamente porque você viu que você pode resolvê-las e que as coisas vão acontecer à medida que você se movimenta. Se movimentou, as coisas se movimentam junto, os limites se rompem, você flui, você expande, você conquista, você realiza e você segue para mais e mais, que é o que você merece. Certo? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu lhe convido a acompanhar essas leituras e até a próxima.